Olá, gente. Boa tarde. Quem aí tá me ouvindo, dá um oi pra mim, por favor. Deixa eu colocar uma carinha aqui pra ver se tá tudo certo, beleza. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns sentimentos, né? Eu vou fazer um comentar, né, um dos itens alguns dias atrás, acho que semana passada, eu postei sobre 8 dicas, foram 8, não, foram 10, né? 10 dicas de como sobreviver na selva da vida, né? E a dica 8, né, foi uma das dicas que as pessoas mais falaram assim, nossa, isso foi forte, tocou e tal. Eu falei, gente, eu vou fazer uma live, escolhe aí que eu vou fazer uma live. E aí, tanto aqui quanto lá no Facebook, também no inbox, o pessoal começou a comentar, né, sobre algumas dicas. E uma das que mais chamou a atenção do público foi essa de número 8, que é a que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Então, essa dica foi sentimentos negativos, a dica 8, né? Sentimentos negativos revelam o seu interior aos olhos de quem observa e a realidade nua e crua aos seus olhos. Então, a primeira parte aqui que a gente vai conversar a respeito é os sentimentos negativos, seus sentimentos negativos, os seus, os meus, vão revelar o nosso interior aos olhos de quem observa. Então, quem nunca, atire a primeira pedra aí, quem nunca passou por dificuldades, por situações de estresse muito grande, de raiva, de medo, e aí explodiu aquela situação ali, aquele conteúdo interior, aquela eca toda que você estava segurando ali, aquela sujeira toda embaixo do tapete, do nada ali teve um gatilho, a pessoa explodiu, colocou aquilo tudo para fora, e então você acabou revelando o que você realmente pensava a respeito daquele assunto. E a gente tem visto, assim, algumas pessoas, às vezes isso acontece, a gente percebe que, puxa, a pessoa estava nervosa, estava preocupada, estava naquele estado e não estava falando para ninguém, de repente, do nada, ela deu aquela explosão toda. E ali ela revela o que ela realmente estava sentindo e pensando a respeito daquele assunto, né? Nada como uma pressão, né, para isso acontecer. Então, isso, claro, não é saudável, né? Isso, claro que não é bom. O ideal é que você não sofra com isso. O ideal é que você acolha os seus sentimentos. E aqui fica uma grande lição pra gente, tá? Anota isso aí pra você não esquecer. Os sentimentos, eles só são transformados quando você o acolhe primeiro. Então não adianta você dizer assim, poxa, eu sou uma pessoa pavio curto, eu sou uma pessoa raivosa. Eu sou assim mesmo, não tô nem aí, falo sem filtro e que se dane todo mundo, né? Que o mundo se lasque. E tipo assim, você acaba sendo aquela pessoa que todo mundo tem medo de estar junto. Você acaba se tornando aquela pessoa que ninguém, sabe, que todo mundo evita, né? Que fala, sabe, cheia de cuidados, de dedo, né, de zelo e tal, e aí, sabe, não dá pra ser assim, né, não é pra ser assim, você fica assim, aí quando acontece uma situação de pressão, você vai lá, explode, fala tudo que você vem guardando, e tem gente que é assim, né, há anos, há meses, fala tudo, vomita tudo ali na cara da pessoa. E isso gera uma série de transtornos, porque se você faz isso em público é um problema, se você faz isso em meio a, por exemplo, numa situação de trabalho, isso é ruim. Se você faz isso no meio familiar, isso dá mais confusão ainda, né? Parece que a briga se estende, se expande ainda mais. Então não é muito melhor você parar um pouquinho, começar a refletir sobre os seus sentimentos negativos, aprender a acolher esses sentimentos, parar de olhar esses sentimentos como sendo seus inimigos, aprender a lidar com isso de fato, de verdade, gente, de verdade, é parar de ficar mesmo represando o sentimento, né? Não é Jung que fala, tudo que você resiste, persiste, você resiste à sua raiva. Eu sou uma pessoa raivosa. Aí tem aquela pessoa que é consciente disso e sai falando sem filtro, fica uma pessoa insuportável, ninguém quer estar junto. E tem aquela pessoa que é raivosa e explode em situações, né, que assim, fala, nossa, ela não segurou, então bebe um pouquinho, perde a linha, né, tem isso também, né, pessoas que bebem um pouquinho de bebida alcoólica, perde a linha e ali já viu, dá ruim em tudo, né. Então, essas pessoas que têm esse perfil de esconder o sentimento e que precisa de um escape, de um estímulo
para esse sentimento explodir, né? Ali elas estão mostrando o conteúdo interior dela. E às vezes esse conteúdo interior não agrada. Óbvio que não agrada. Por quê? Porque ele está acumulado, porque ele está estagnado, porque ele não foi trabalhado como deveria. Então, quando ele sai num estado ruim. Agora, imagine, você tem raiva, você está discordando de alguma coisa, tem alguma coisa te incomodando, mas você é aquela pessoa que consegue chegar, né, na pessoa responsável por aquela situação e conversar de forma assertiva. Conversar de forma assertiva é falar o que está acontecendo, o que está incomodando, o que está atrapalhando, de forma que a pessoa compreenda. Por quê? Quando a gente vai comunicar e a gente tem muita raiva, o que acontece no processo? A outra pessoa tende a se fechar, o campo energético dela se fecha imediatamente porque ela precisa se defender, ela está entendendo que o que você está falando é agressivo, então ela se fecha. O fato de o campo de frequência dela se fechar, ela também se fecha, ela também não quer ouvir. E o fato dela não querer ouvir, o que ela vai ouvir vai ser distorcido também. O que a pessoa está falando com raiva, ela está soltando aquilo que ela acreditava a respeito da outra pessoa com toda a força do mundo, e o que a pessoa está ouvindo está vindo distorcido porque ela está fechada. Quando você trabalha os seus sentimentos de forma consciente, acolhe ele, você entende que a raiva é um sentimento de muita potência e que você já aprendeu a lidar com ela da forma como deveria, na hora de você falar com uma outra pessoa, você vai falar de forma assertiva. A outra pessoa vai ouvir, ela vai compreender, ela vai ponderar, ela pode concordar ou não, mas de alguma forma aquilo vai ser dito e vai ser trabalhado, tá? De forma educada, civilizada, até amorosa, entende? Até amorosa, mesmo naquele conteúdo raivoso ali, vai ter amor ali sim, na expressão, na forma de pontuar e tentar se comunicar de forma clara e eficiente. Não tem aquelas pessoas que brigam, é raiva de um lado, raiva do outro, ninguém se escuta, ninguém se entende, nada muda. Daqui a pouco tá tudo de novo lá. Por causa disso. Porque existe, a raiva toma conta, não há um canal de comunicação eficiente, não há assertividade, não há o assunto não está sendo abordado de forma pontual e claro, e aí há a explosão. Então, onde tem explosão, tem destruição, certo? Onde tem explosão, tem destruição. Se você é daquela pessoa que não sabe lidar com seus sentimentos, você pega a sujeirinha e bota embaixo do tapete. E vai botando embaixo do tapete. Uma hora aquilo ali vira uma montanha, você vai tropeçar. Você vai cair, você vai se quebrar tudo. Então, vai ter destruição, né? Vai ter destruição. Então, quando você olha para os sentimentos nessa ótica, não é que você vai deixar de ser quem você é por conta das outras pessoas, não é isso. O meu convite aqui para você é que você consiga lidar com seus sentimentos, entendendo que os sentimentos, eles são uma potência dentro de você. Seus sentimentos são uma potência dentro de você. Os sentimentos fazem mágica. E a gente vai ver isso na Semana Sentir e Fluir, que vai começar na quarta-feira, tá? Então, assim, sentimentos fazem mágica na nossa vida. E sabe por que a gente ainda não alcançou tudo que a gente deseja alcançar, que já foi entregue para nós? Porque a gente ainda não aprendeu a lidar com sentimentos. Vocês já repararam que a gente teve avanço tecnológico, muita coisa nos últimos 20 anos. A gente teve um avanço de entendimento intelectual, conhecimento, acesso à informação. Acesso à informação, então, não tem nem o que comparar de 20 anos atrás, né? Hoje, tudo que você quer saber, dá um Google aí, você descobre tudo, né? De como cortar uma unha a como fazer o bolo mais caro do planeta. Você tem tudo no Google. Você pode acessar qualquer tipo de informação no Google. Você tem acesso a tudo. Você tem acesso a todo tipo de informação. Mas você já reparou que emocionalmente tudo está cada vez pior? Você já reparou que emocionalmente parece que está tudo estagnado? Às vezes você olha o comportamento emocional das pessoas e fala assim, eu estou falando com uma pessoa de 30, 40, 50 anos, ou eu estou falando com uma criança de 5? Ou estou falando com uma criança de 4 anos? Você observa que a imaturidade emocional está evidente em meio a todo o avanço tecnológico, todo o avanço de conhecimento que a gente tem. E aí a pergunta que eu quero fazer para você aqui agora,
Aonde você acha que a gente vai parar desse jeito? Vou dar alguns exemplos de índices que comprovam o que eu estou falando. O índice de suicídio tem aumentado. Por quê? Pessoas emocionalmente maturas não sabem lidar com o problema que está vivendo. O vazio existencial. Pessoas que alcançam muitas coisas, materialmente falando, ou que simplesmente não conseguem alcançar porque não sabem o que há de errado com elas. Elas se sentem inadequadas em todo esse volume, né, de informações que a gente vive. Elas não conseguem se conectar nos relacionamentos. Né? Os relacionamentos estão ficando apenas na casca, né? As pessoas não se conectam no coração, elas estão se conectando pela casca, pelo conteúdo físico apenas. E aí a gente não tem relacionamento real, a gente tem descarte, né? Ah, não enjoei, vou pegar outra. Ou enjoei, não quero outra pessoa, e vai, né? E fica nessa história. Então, relacionamentos voláteis, sentimentos que estão cada vez mais sendo vivenciados nessa condição infantil, imatura, cada vez mais. Se a gente parar para refletir, é assim que tem acontecido. O índice de suicídio tem aumentado, o consumo de ansiolítico tem aumentado, a gente tem visto a depressão, casos de depressão aumentando, crianças que são energéticas, né, são muito energéticas, né, e eu falo que são energéticas porque a natureza delas é essa, né, elas são muito mais avançadas, parece que elas já estão nascendo meio que prontas para esse volume de informação que a gente tem atualmente. E aí os pais olham e falam assim, nossa, criança é hiperativa, eu tenho que dar, eu tenho que encher essa criança de algum calmante, de alguma coisa para ela desacelerar, porque tá demais. E o que está acontecendo é que essa criança ela já vem com potencial e que a gente não está sabendo lidar com aquilo e a gente acha que é um problema. Deixa eu ver o que a Cris escreveu. A Cris não, a Gismari. Querida, beijo grande pra você. Qualquer hora a gente vai fazer uma live aqui de novo, hein? Bem isso, Ale, no consultório as pessoas têm comportamento infantil, marcam e pagam consulta cara e nem sempre se dispõem a mudar. 50% estão na cadeira de vítima. Exato. Porque a criança não faz, né? Se compromete, não se responsabiliza. Então, a gente precisa olhar, tá? A gente precisa olhar para o nosso conteúdo emocional com esse olhar de quem precisa. Nós estamos no momento... Tá acabando a bateria. A gente precisa olhar para esse momento da nossa humanidade como assim, ou você aprende a lidar com as suas emoções, amadurece emocionalmente falando, alinha a tua idade emocional, a sua idade intelectual, a sua idade biológica, ou você vai ficar para trás, vai ficar na cadeirinha de castigo, com aquele chapeuzinho, né, sofrendo porque fez besteira na vida. Infelizmente. E aí o fato de você não saber lidar com as suas emoções faz com que você exploda, faz com que você vá arrumar briga no trânsito, faz com que você vai se estapear por causa de um canudinho. Sabe? É ridículo. Chega a ser ridículo, mas é isso. A gente vê pessoas hoje brigando por... Gente, sem brincadeira, na sexta-feira eu fui levar minha filha no cinema, sexta-feira à tarde, eu fui levar minha filha no cinema. E aqui é a cidade turística, então a cidade está assim, entupida de gente, não tem condições, sério, tá terrível. Mas pra gente que mora aqui é ruim, né? Pra quem vem de férias tá tudo certo, né? Já sabe que vai estar lotado, então tá tudo bem. Entuba e segue a vida porque estão de férias, ótimo. Mas aí a gente foi ao cinema e quando nós chegamos na praça de alimentação, ela queria comer, ela pediu o que ela queria comer e na hora de lugar para sentar não tinha lugar para sentar. E aí a gente ficou aguardando uma das mesas esvaziarem, lógico. Haviam pessoas brigando, igual criança na escola, quando tá brigando pelo lugar, segurando a cadeira. Gente, eu falei assim, eu não acredito que eu tô vendo isso. Devia ter filmado, né, para apresentar numa aula aqui o que acontecia. Isso, gente, é simplesmente imaturidade emocional, tá? É imaturidade emocional. E quantas vezes a gente fica enredado em situações, ruminando outras e discutindo com outras pessoas por besteira, por simplesmente estar imaturo emocional. Mas a culpa não é sua, entenda isso, tá? Não é sua, não é minha. A nossa condição emocional, a nossa condição educacional, tanto familiar quanto escolar,
elas não propiciam esse desenvolvimento emocional adequado. E aí a gente tem que fazer isso agora, nessa idade que a gente está. A reprogramação, a gente tem uma sessão exclusiva para alinhamento dessa idade emocional. E, gente, a mudança, assim, água pro vinho. A pessoa fala assim, eu não acredito que eu arrumava encrenca por causa disso. Eu não acredito que até ontem eu arrumava encrenca por causa disso. A pessoa faz assim, porque ela entra num processo de alinhamento, de olhar para a vida com esse senso de maturidade. Ela fala assim, eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou seguir em frente com meus projetos, minha vida é mais interessante, mais importante do que eu ficar discutindo a respeito disso. E a gente vê, basta dar uma andada, né? Pior que tem gente que discute com ela mesma, é verdade. Isso aí é a história do ficar ruminando, tá? Essa pessoa que se discute consigo mesma é o ruminar, né? Emocional, ficar ruminando, né? Vai e volta com o mesmo assunto, ela discute com ela mesma, ela briga, ela mesma tá com raiva, daqui a pouco ela mesma tá se tapeando, sem bobear. É uma loucura, né? Mas é assim que a gente faz por conta dessa condição emocional ruim. Então a gente olha e a gente precisa entender nesse contexto em que a gente está, que o desenvolver essa idade, essa maturidade, né, emocional é essencial para o nosso avanço, para o nosso crescimento, não é só como ser humano, é como sociedade como um todo. Se você olhar no Facebook, as postagens em que as pessoas postam lá, colocam lá opiniões, colocam às vezes algum conteúdo, a discussão que vem embaixo chega a ser ridícula. Desculpa a expressão, mas é o que eu penso, de verdade. É ridículo. Eu falo assim, gente, isso é o que? A jardim de infância aqui resolveu vir aqui fazer esses posicionamentos. E assim, aí um fala uma coisa bem infantil, aí vem o pessoal embaixo discutindo, sabe? Falando. E aí você encontra assim, no meio de 90 comentários, tem um de uma pessoa madura. É claro que todo mundo vai em cima dele, né? Brigando com a pessoa porque ela pontuou uma coisa assim, honesta, uma coisa madura. E as pessoas, os infantis não querem, começa o mimimi na história. Mimimi é coisa de criança, gente. Não é o mimimi? Fica a criança lá se queixando se você nega alguma coisa para a criança. É isso que acontece. Então a gente precisa compreender que ou a gente avança emocionalmente, ou a gente alinha a nossa idade emocional, amadurece para a nossa vida. Qual é a vantagem de amadurecer para a nossa vida? A gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas. E a gente faz isso com plena consciência de quem somos. Uma criança, ela se inspira em outras pessoas, ela tenta modelar outras pessoas. A criança, ela quer ser o pai ou ela quer ser a mãe, né? A criança quer ser pai ou quer ser a mãe. Depois ela vai querendo ser o personagem. Já reparou que a criança quer ser o personagem do desenho animado que ela mais deseja, né? Que ela mais assiste, que ela mais gosta? Então ela quer ser aquele personagem. A criança é assim. Se você é imaturo emocionalmente, você quer ser alguém diferente do que você é. Você não se olha, você não enxerga os seus erros, os seus defeitos, você menospreza os seus valores, ou no estado, né, de algumas crianças, de alguns adultos imaturos, eles hipervalorizam o pouquinho que eles sabem fazer. Sabe aquela história de, eu não faço mais cocô no pinico, né? Agora eu faço no vaso sanitário e aí eu sou o máximo por causa disso. Tem muito adulto que se acha assim, tá? Desculpa aí a expressão, mas é exatamente assim que eles são. Hipervalorizam uma coisa uma coisa simples, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. A mentalidade matura, ela age dessa forma, hipervalorizando o pouquinho que ela faz. E aí, o que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver isso com consciência. Porque quando você desenvolve, amadurece, a primeira vantagem é ter essa visão de você mesmo bem dimensionado. Você não fica querendo ser outra pessoa. Você é quem você é. Você sabe das suas potências, do seu poder, você sabe das suas fraquezas, você sabe o que precisa fazer para melhorar essas fraquezas, porque as fraquezas não são o seu ponto negativo de fato, tá? A fraqueza só vai ser um ponto negativo se você convive com essa fraqueza e usa essa fraqueza como desculpa para deixar de fazer o que você precisa fazer. Então, você sabe que você tem fraquezas, então você vai trabalhar para desenvolver essa fraqueza, para desenvolver e melhorar isso, para minimizar os efeitos que essa fraqueza provoca na sua vida. É isso que uma pessoa madura faz, a primeira coisa. A maturidade emocional, ela vai trazer para você um estado de paz.
E um estado de paz faz você enxergar as coisas com mais clareza. Menos filtros interferindo nas suas escolhas. Menos filtros interferindo. Então você olha para a sua vida com clareza. E, portanto, você começa a escolher com mais assertividade. Com mais responsabilidade. E isso, gente, é um ponto favorável demais para que você comece a desenvolver as habilidades que estão aí escondidinhas dentro de você, que você sempre quis utilizar e nunca utilizou como deveria. Por exemplo, intuição. Por exemplo, criatividade. Por exemplo, energia para fazer acontecer. Por exemplo, parar de procrastinar, entrar em ação com efetividade. Se isso não faz diferença para você, sinceramente, eu não sei o que vai fazer. Então, a dica de hoje, usando aqui o comentário, né, da nossa dica de como sobreviver na selva da vida, que eu vou ter que encerrar porque meu celular está quase no final. Se cair essa live, já era, eu não consigo salvar. E aí, é que você comece a entender que se você não cuidar da sua parte emocional, você não vai dar certo em nada na sua vida. A sua luta vai ser muito maior do que de qualquer outra pessoa. Você vai querer ter foco, não vai conseguir. Você vai tentar ter clareza e vai viver se distraindo. Você vai tentar fazer as coisas e tudo que você vai conseguir é procrastinar cada vez mais. Você vai ter medo de se arriscar, então você não vai fazer, você vai ficar paralisado. Você vai viver com medo, inseguro. Você vai ficar com medo da vulnerabilidade, né? De estar vulnerável, de dizer o que você pensa, de ser quem você é. Você não vai se aceitar. E não há nada mais dolorido na vida de uma pessoa quando ela não se aceita. Aí ela não se aceita, ela está imatura, está sofrendo, não se aceita, ela busca modelos. Né? Aí tenta ser a blogueira que está lá, né? Toda, né? Com a vida toda lá. Não, eu quero ser igual a ela, vou tirar foto igual, vou fazer igual. E aí você esquece de quem você é. E você persegue um personagem que não é você, como você sabe que você não vai alcançar aquilo, porque não é você, você vai se frustrar, você vai viver ansioso, você vai preocupado, vai viver triste, vai achar que a vida é uma bosta, entendeu? E que todo o resto é uma bosta também, que todo mundo, ninguém presta. É assim. Aí você vai constatando isso aqui, você vai lá no YouTube, em qualquer vídeo que tem uma pessoa falando uma mensagem muito positiva, embaixo, dá uma olhada nos comentários negativos. Só tem gente infeliz, tentando detonar o que o outro está fazendo com uma mensagem positiva para os outros. Essas pessoas que estão ali detonando aquilo, a pessoa deu uma mensagem linda, falou coisas maravilhosas. Você vai ver a pessoa faz um comentário assim completamente fora, agressivo, criticando, como se a pessoa estivesse cometendo um crime falando o que ela está falando. E aí você vê que aquilo ali está revelando conteúdo imaturo interior que aquela pessoa tem. Ela é uma pessoa infeliz e quer que o mundo seja infeliz por causa disso. Eu não me aceito como eu sou, eu quero ser outra coisa, então eu quero que o mundo inteiro pense como eu penso. Porque se não pensar como eu penso, então você tá sendo criminoso. Você está sendo errado. E aí começa o problema. Tudo isso é reflexo, todos esses problemas que a gente vê por aí, é reflexo da imaturidade emocional. Vamos mudar isso? Esse é meu compromisso. Esse tem sido o meu compromisso e esse ano eu vou fazer isso com toda a força. O meu compromisso é de ajudar as pessoas a despertar a sabedoria emocional, a se tornarem maduras emocionalmente. Porque eu acredito que quando a gente tem tecnologia, conhecimento e maturidade emocional, queridos, esse planeta vai ser a coisa mais maravilhosa de assistir, de ver, de viver. Sabe? A gente vai começar a olhar tudo à nossa volta com encantamento, com alegria, com paz. Tudo vai ser ajuda, colaboração, desenvolvimento, harmonia, paz. Nada de crime, de violência, de droga. Por que esse pessoal usa tanta droga? Por quê? Não lida com as emoções dentro de si. Tá tudo uma porcaria aqui, tá vazio, ou eu não quero olhar para essas sombras, então eu vou usar alguma coisa que me tire dessa dor. E a droga é um dos motivos, né? É uma das saídas. Só que é uma saída que mata aos poucos. Mata relações, mata sonhos, mata possibilidades, mata escolha, mata clareza, vai matando um monte de coisa. A vida é o último, né? Que ela retira. É uma fuga, exatamente.
Então não seja uma pessoa dessas. Então a gente vai começar na quarta-feira a semana Sentir e Fluir. E hoje, amanhã, todos os dias até o dia 10 de fevereiro eu vou estar aqui fazendo algumas lives. Vou procurar entrar sempre às 18 horas para a gente conseguir conversar aqui. Essa live vai sempre ficar salva aqui. E então a gente vai trocando essas ideias. Fica atento aqui nos nossos stories, fica atento no grupo de interação lá do Telegram e também no grupo que a gente vai abrir na quarta-feira, que é onde a gente vai fazer esse trabalho só sobre as emoções na primeira semana, depois mais alguns dias falando sobre metafísica, porque metafísica é esse conteúdo espiritual que é despertado à medida que a gente desenvolve esse lado emocional, tá bom? Então, para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui juntos nessa missão de levar um pouco mais de maturidade emocional para esse mundo afora, para a gente poder viver uma vida feliz, para que os nossos filhos e netos tenham uma vida melhor, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau, a gente se encontra, tá? Gratidão a todos que estiveram aí. Se tem alguém aí que está precisando assistir essa live, compartilha e vamos embora que a gente vai levar essa mensagem para muitas e muitas pessoas. Gratidão mesmo de todo o coração. Tchau, tchau, gente.